Bem-vindo ao Viver Sustentável. Nós temos de fato nos esforçado para melhorar o nosso meio ambiente? Temos conseguido inserir em nossa rotina de vida práticas sustentáveis? Afinal, a somatória dessas pequenas mudanças fazem uma grande diferença. No programa de hoje vamos tratar dos seguintes assuntos. Como as bicicletas, inclusive as elétricas, podem facilitar a nossa vida. Conheça algum dos melhores projetos de ciclismo do mundo. Conheça um projeto de bicicleta feita de papelão reciclável. Vamos conhecer os projetos da SOS Mata Atlântica, organização não governamental que trabalha para preservar um dos mais importantes biomas brasileiros. Vamos assistir a entrevista com o jornalista Dalmar Contes, editor do portal Envolverte, e veja os preços da tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Quem de nós nunca andou de bicicleta? Pois bem, esse meio de transporte está de cara nova. Vamos conhecer agora as bicicletas elétricas. No Brasil, a bicicleta é o meio de transporte próprio mais popular das pequenas cidades. E estas somam cerca de 90% dos municípios brasileiros. Os grandes centros ainda estão engatinhando na adaptação para o uso das bicicletas. O Brasil tem uma relação com a bicicleta muito boa, sempre teve. Todas as classes sociais sempre tiveram bicicleta. Qualquer pessoa em algum momento da vida teve uma bicicleta. Uma nova categoria de bicicleta surgiu não para substituir, nem para tomar o lugar das magrelas convencionais, mas para inserir novos adeptos. É a bicicleta elétrica. A bicicleta convencional, a gente tem que pedalar o tempo inteiro, para qualquer lugar que você vá. Enquanto que a bicicleta elétrica, você tem ali 50% de ajuda, digamos assim. Então você pedala e acelera, você vai uma distância maior, fazendo metade do esforço. O Rogério é especialista em bicicleta elétrica. Ele utiliza esse meio de transporte todos os dias para trabalhar. Economiza tempo no trânsito e dinheiro, já que a bike gasta apenas 1 centavo de energia por quilômetro rodado. Além, é claro, de deixar de queimar combustível fóssil. Se você pedala junto, você pedala até 30 km. Se você só acelerar, cai para 15 km. E você pensou que a nossa equipe iria ficar fora dessa? O Rafa, nosso assistente, resolveu testar a bicicleta pelas ruas de São Paulo. E aí, Rafa, o que você achou da bicicleta? Eu achei bem interessante essa bicicleta porque você pode usar o motor dela para dependendo de onde você está andando. E se você quiser pedalar, você consegue pedalar também. E tem um diferencial que se você quiser ir trabalhar com ela, você não vai se esforçar tanto. Você pode usar uma roupa, se quiser ir de terno trabalhar, você pode ir de terno. Você não vai se esforçar nem suar tanto quanto numa outra bicicleta que você vai só pedalar. É prática? Bem prática. Esse meio de transporte não requer nenhum tipo de habilitação, mas é importante sempre seguir as leis de trânsito. Portanto, utilize corretamente as faixas, use sempre o capacete, dê sinal ao fazer conversões. Seja um ciclista consciente. Olho vivo, consumidor. A incineração de 10 mil toneladas de resíduos pode criar apenas um emprego. Mas a reciclagem da mesma quantidade pode proporcionar a ocupação de 40 pessoas. Então, incentive a reciclagem e os empregos verdes. Assim você estará contribuindo com o meio ambiente e com a sociedade. Recentemente, o israelense Zar Gafrin ficou famoso ao apresentar a sua bicicleta fabricada a partir de papelão reciclável, a um custo de apenas $9. Agora, com sua empresa montada, a Carbon Board Technology, Gafni busca tornar sua bike ecológica realidade em larga escala, com produção em massa. Para arrecadar recursos, procura apoio no site de financiamento coletivo chamado Indiegogo. Ele acredita que, se produzida em massa, sua bike pode melhorar a vida de comunidades pobres ao estimular a reciclagem de papelão e outros itens usados na bike, como plástico e borracha, e com isso gerar renda. No próximo bloco, vamos conhecer os principais projetos de ciclismo no mundo e destacar a ONG SOS Mata Atlântica, que cuida deste bioma tão devastado. Você sabia que uma pessoa que dirige 20 mil quilômetros por ano, se reduzir 10% do seu percurso utilizando a bicicleta, deixa de emitir cerca de meia tonelada de dióxido de carbono ou até mais? Então prefira um transporte sustentável
e a bicicleta é a melhor opção. Olho vivo, consumidor. A bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Elas não poluem, não consomem combustível, não congestionam os centros urbanos e nos deixam mais próximos da natureza. Troque pelo menos uma vez por semana o carro pela bicicleta. A saúde e o meio ambiente agradecem. O Viver Sustentável está de volta. Várias cidades do mundo já dão prioridade às bicicletas. Outros estão se estruturando para receber o transporte mais sustentável do planeta. Conheça agora alguns projetos modelos no que se diz respeito a esse transporte de duas rodas. No mundo, a bicicleta ganha cada vez mais importância. Na Holanda, há estacionamento para mais de 8.000 bikes e 20.000 quilômetros de ciclovias, com adesão de quase metade da população e uma legislação específica. Já Paris dispõe de um sistema de locação de bicicletas de grande eficiência, chamada Veliba. Com investimento de cerca de 1 bilhão, rapidamente foi reduzido em 20% o fluxo de veículos automotores na cidade e toda a população aprovou. Em Nova York, o Parque Evan é exclusivo para bicicletas e caminhadas nos finais de semana. Na Colômbia, as ruas foram alargadas e algumas delas fechadas para o uso exclusivo de bicicletas e também foram construídos parques. No Brasil, a utilização de bicicletas como modal surge timidamente com um novo e importante conceito. O Rio de Janeiro é a cidade que mais promove o uso. E com só 140 quilômetros, possui a maior malha cicloviária. Praia Grande possui 31% de malha cicloviária por habitante. Sorocaba tem um projeto inovador com 100 quilômetros de ciclovia. Em Porto Alegre, há um avançado projeto de integração entre as bicicletas e o metrô. Florianópolis tem mais de 40 quilômetros de ciclovias e vai implantar o modelo parisiense de locação de bicicletas. Aracaju é a cidade que possui a melhor rede cicloviária do país, sendo premiada pela revista Duas Rodas. Para estimular o uso e oferecer maior conforto térmico ao ciclista, a Prefeitura desenvolveu um projeto de paisagismo junto às ciclovias. Mobilidade urbana, saúde, meio ambiente, inclusão social e educação. Tudo em um só movimento. Esse é o slogan do projeto Pedalar, da cidade de Vitória, no Espírito Santo. O município quer adotar uma nova cultura urbana que consagra a bicicleta como instrumento sustentável. O projeto propõe a bicicleta popular com preços acessíveis e possibilidade de financiamento, além da estação do ciclista. A estação ciclista é para estimular
o usuário a pegar essa bicicleta e fazer todos os trajetos com ela, enfim. Então é um apoio que o ciclista vai ter no percurso, entendeu? Da casa, do trabalho, que vai estar lá para ele oferecendo mais esse tipo de apoio. Mas não é só isso. Para que a cultura do ciclismo ganhe mais espaço, é necessário um plano de educação social e ambiental, tanto aos usuários quanto aos motoristas. Então, o conceito que vem se praticando e que é muito importante, que é um foco muito forte do Projeto Pedalar, é a gente fazer o compartilhamento da via pública. E para você fazer o compartilhamento da via pública, tem que ser via educação. Informação que a rua é de todos, não é só do motociclista, do motorista e por aí vai. Realmente, as bicicletas são a opção mais sustentável para o transporte nas grandes cidades. A bicicleta é um veículo do futuro e mais cedo ou mais tarde as megalópolis vão ter que aceitar isso como uma opção de transporte. Não cabe mais carro. O assunto agora é Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes do território brasileiro e um dos ecossistemas mais ricos do planeta. No entanto, hoje restam menos de 10% da mata nativa. Vamos conhecer uma ONG que cuida da preservação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma presente na maior parte do nosso território. Atinge 17 estados brasileiros. Antes da devastação, ela acompanhava toda a linha do litoral brasileiro, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Nas regiões Sul e Sudeste, a Mata Atlântica chegava até a Argentina e o Paraguai. A biodiversidade de seu ecossistema é uma das maiores do planeta. A Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado porque a história do Brasil, a história do desenvolvimento do Brasil é a história da devastação da Mata Atlântica. Foi o primeiro bioma a ser explorado pelos europeus e desde então os diferentes ciclos de desenvolvimento fizeram com que a Mata Atlântica fosse reduzida drasticamente. Atualmente, o principal problema é a ocupação humana, a ocupação das cidades, o crescimento das cidades. Hoje, mais de 58% da população vive nesse bioma e depende de seus recursos. Entre 1990 e 1995, mais de 500 mil hectares foram devastados. Este ritmo de desmatamento é 2 vezes superior ao encontrado na Amazônia no mesmo período. Hoje, a Mata Atlântica é o segundo bioma mais ameaçado de extinção no mundo. Por outro lado, uma entidade tem somado pontos positivos na conservação e preservação desse bioma. A SOS Mata Atlântica é uma entidade brasileira, ambientalista. Ela foi criada em 1986 por um grupo de jornalistas, empresários, cientistas, com a missão de defender a Mata Atlântica. É um bioma dos mais ricos em termos de biodiversidade e dos mais ameaçados de extinção do planeta. A SOS Mata Atlântica realiza inúmeros projetos de proteção ao bioma. Juntamente com o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, fazem o monitoramento das áreas através do Atlas de Remanescentes Florestais, para analisar a situação da Mata Atlântica desde 1985. Nós também temos um programa de incentivo às reservas particulares do patrimônio natural da Mata Atlântica, em conjunto com a Conservação Internacional e a The Nature Conservancy, que visa incentivar a criação de novas reservas particulares, considerando que grande parte do que resta da Mata Atlântica está em mãos de particulares. E nós temos também um programa de restauração florestal, programa Clique Árvore, Florestas do Futuro, que é um trabalho grandioso para contribuir para a restauração de áreas que encontram-se degradadas. A Constituição Federal de 1988 coloca a Mata Atlântica como patrimônio nacional, assim como a Floresta Amazônica, a Serra do Mar, o Pantanal e a costa brasileira.
Por isso, a derrubada da mata primária é proibida. Mas o bioma continua a ser devastado para dar lugar às cidades, plantações e outros meios de exploração não sustentáveis. Nós dependemos dos recursos naturais, dependemos da floresta para garantir a nossa sobrevivência, a nossa qualidade de vida. É muito importante que as pessoas que vivem nas cidades, nos centros urbanos, também entendam essa relação com a floresta, porque a proteção dessa floresta é a nossa garantia de vida. No próximo bloco, a entrevista com o jornalista Dal Marcondes, editor do portal Envolverde, que nos fala sobre a relação entre mídia e meio ambiente. O Viver Sustentável pergunta: em que ano foi inventada a bicicleta? Letra A, 1791, B, 1805, C, 1891 ou letra D, 1914? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em que ano foi inventada a bicicleta. A resposta correta é letra A, em 1791. Mas os pneus só foram aparecer quase 100 anos depois. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre a relação entre mídia e meio ambiente. O entrevistado de hoje é o jornalista Dal Marcondes, editor do portal Envolverde, que nos fala sobre a conscientização ambiental e o papel da mídia neste objetivo. Na sociedade contemporânea, mais do que nunca, a mídia tem exercido influência na formação da opinião pública. E para falar sobre isso na área ambiental, nós estamos recebendo aqui hoje o Adalberto Marcondes, o Dal Marcondes, que ele é editor do site Envolverde, que é um site especializado em meio ambiente e também sustentabilidade. Ele foi também editor de jornalismo na área econômica de vários jornais e revistas importantes no país. Recebeu o prêmio Ethos de jornalismo em 2006 e 2008 e atualmente ele tem feito uma cobertura importante e interessante na região da Amazônia. Dá um prazer tê-lo aqui no Viver Sustentável. Para mim é um prazer enorme, o tema jornalismo ambiental e mídia ambiental para mim é fascinante. Eu acho que a mídia tem o papel de mostrar quais são os desafios para a construção de um futuro ambientalmente sustentável, né? A mídia precisa avançar, sair de um papel que é muito do século passado, que é de retratar a realidade, né? Cobrir a realidade olhando para o retrovisor, para passar, principalmente nessa questão ambiental, a cobrir a realidade olhando para frente, olhando quais são os problemas que ações do presente podem acarretar no futuro e qual é o desenvolvimento, que tipo de coisas nós podemos fazer hoje para tornar o amanhã melhor. E você acha, Dal, que realmente a mídia tem exercido o seu papel? Realmente nós temos resultado nesse sentido? E o que seria importante ser abordado na mídia ambiental?
Olha, eu acho que a mídia melhorou muito do ponto de vista quantitativo a cobertura de temas relacionados ao meio ambiente. Ou seja, tem mais matérias publicadas em jornais, nas televisões, tem mais gente falando sobre isso. Inclusive tem mais links disso em economia, em outras pautas. Do ponto de vista qualitativo, eu acho que ainda falta gente, faltam profissionais mais capacitados a lidar com essa transversalidade da pauta ambiental e entender que as coisas não são tão simples. Elas têm aspectos ambientais, aspectos sociais, aspectos econômicos, né? Você tem alguns profissionais em jornais e em televisão que já estão trabalhando de uma forma mais sofisticada com isso, mas a gente precisa olhar para essa moçada que está entrando no jornalismo agora e pensar em como qualificar melhor essas pessoas para que elas possam trabalhar com esse jornalismo comprometido com o futuro e não só com o passado. Essa política, ela praticamente muda a forma de se consumir e de se fazer negócios no Brasil. Por quê? Porque quem produzir alguma coisa vai ser responsável por todos os seus detritos. As pessoas vão perder aquela relação mágica com o lixo, né? Você bota num saquinho, põe na calçada, ele faz puff e desaparece. Isso não vai mais poder acontecer, você vai ter que ser responsável pelo seu resíduo até uma destinação final correta, né? Você vai ter o cara que te vendeu o produto como seu parceiro para resolver esse problema. Então, as grandes entidades representativas de classe já estão buscando soluções e os próximos anos prometem uma revolução nessa coisa de reciclagem, reuso, destinação correta. Inclusive com grande envolvimento do Poder Executivo. Com grande envolvimento do Poder Executivo, as prefeituras têm um papel fundamental nisso e estão cobradas na lei, né? Então, essa é a grande notícia do ano até agora. Do ponto de vista da má notícia, foram várias, né? Isso, a gente tem que começar a entender isso de uma ótica um pouco mais abrangente na questão ambiental e de uma ótica que deve obrigatoriamente incluir as variáveis de mudanças climáticas. Não dá mais para a gente ficar ignorando e se perguntando, mas muda, não muda, está mudando, não está mudando? Bom, está morrendo gente, tem cidades sendo destruídas, se isso não for suficiente, o que mais a gente precisa, né? Mas olha, é muito bom mesmo nós verificarmos que existe no mercado jornalistas como você, com consciência, profissional realmente, conhecedor. Vamos assistir agora o Dr. Sérgio Weismann, que nos fala sobre saúde preventiva. Olá, você sabe qual é o elemento mais abundante e, consequentemente, mais importante dentro do nosso corpo? A resposta certa é água. Nós somos formados de uma quantidade muito grande de água. A criança, quando nasce, ela tem mais de 80% de água dentro do seu corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de água que compõe os nossos órgãos internos. É importantíssimo nós lembrarmos que, se não fornecermos ao organismo a quantidade adequada de água para o bom funcionamento, nós vamos acarretar uma série de situações que vão nos comprometendo gradativamente. Primeiro, nós vamos nos desidratando sem perceber e muitos órgãos internos não vão funcionando tão bem. Dentre os órgãos que dependem de água de uma maneira muito especial está o cérebro. O cérebro do idoso, por exemplo, ele tem uma necessidade enorme de receber água, porque o indivíduo idoso, além de muitas deficiências pela própria idade, ele passa a ter carência de água que vai comprometer raciocínio, memória, concentração, e isso tudo vai fazendo com que a qualidade dele vá diminuindo. Então, o lembrete principal em relação a esse tema é que nunca devemos nos esquecer
de fornecer água ao organismo. Então lembre-se, beber água é tão importante quanto se alimentar. É tão importante quanto respirar. Então, não se esqueça de hidratar o teu organismo, mesmo que você sinta que não haja necessidade. Isto é, se você não está sentindo sede, não quer dizer que você não tenha que ingerir água. Água é vital para o bom funcionamento do corpo. Não se esqueça disso. Você sabia que no Brasil a cada ano são desperdiçados mais de 4,5 bilhões de reais porque nós não reciclamos tudo o que poderíamos? Apesar de sermos o país que mais recicla latas de alumínio no mundo, os outros materiais ainda são pouco reciclados no Brasil. Precisamos cobrar mais iniciativas públicas e privadas. Fique agora com o preço por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.000. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 2.000. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net ou acesse nosso canal no Facebook. O Viver Sustentável fica por aqui. Lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho.